você certamente já deve ter escutado falar sobre economia sustentável, né? Esse, inclusive, é um modelo que tem sido adotado em vários países. Aqui no Brasil, está em fase de crescimento e traz uma série de benefícios para toda a sociedade. Para falar sobre esse nicho de mercado, eu recebo aqui no estúdio a representante do Conselho Regional de Economia, Ana Luísa Mendes. Ana, começa explicando para a gente o que é a economia sustentável. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Economia sustentável nada mais é do que produzir pensando em preservar os recursos que têm disponíveis aqui para as futuras gerações. Então, é uma forma de produzir e consumir conscientes. E qual que é a diferença da economia sustentável para a economia clássica? Na economia clássica, que é bem mais antiga, né, tem mais de 200 anos, a gente não considerava que os recursos naturais eles eram escassos, eles têm um limite. E na economia sustentável, a gente pensa em produzir, levando em consideração que os recursos naturais são exauríveis, como, por exemplo, o petróleo é exaurível, o minério de ferro e assim por diante. E tem vários outros que podem ser explorados, né? Exatamente. No caso quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa em produzir preservando esses recursos. Quando a gente fala da agricultura, aumentar a quantidade produzida, não aumentando a fronteira agrícola, mas aumentando a produtividade do solo, por exemplo. Uma forma de gerar, por exemplo, energia, a eólica, a solar, tudo entra na sustentabilidade. Eu diria que talvez assim, o que a gente tem de mais forte hoje em economia sustentável é essa transição para a economia de baixo carbono, que é migrar das fontes fósseis para as fontes renováveis, como você disse, solar, eólica, a hidráulica, energia das marés. E tudo isso traz benefícios para a sociedade, né? Muitos benefícios, porque, por exemplo, a energia solar ela não é exaurível, né? Então é uma forma de se produzir energia perpetuamente e conserva recursos também, né? Pois é, e essa economia, ela sustentável, ela é possível? A gente tem condições de continuar fazendo esse ciclo girar? É possível sim. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável e economia sustentável, a gente continua produzindo, só que produz preservando os recursos. E o principal desafio que a gente tem hoje para a economia sustentável é a adesão dos governos e das empresas e a conscientização das pessoas. Inclusive do governo, né? Esse é um grande desafio, ainda falta essa expertise, assim, esse impulso? Olha, eu diria que o que falta hoje são políticas públicas mais assertivas, né? No sentido de preservar os mananciais de água, ajudar na preservação do solo, a reduzir a poluição, incentivar a reciclagem. São todas formas de estimular o desenvolvimento sustentável. Isso é uma prova já de que é possível fazer economia sustentável. Olha, é possível e, assim, quando a gente pensa no crescimento da economia sustentável, o prognóstico para o futuro é muito bom, porque a gente cresce, consegue fazer a economia crescer, preservando os recursos naturais. Já falando de futuro mesmo, né? Quais são as perspectivas? É um modelo que tende a crescer? Tende a crescer bastante. Se a gente olha nos modelos de crescimento hoje na Europa, na China também, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o desenvolvimento sustentável está muito em voga. A gente percebe uma migração das empresas no sentido de aumentar a conscientização sobre a importância de produzir de forma sustentável. A gente vê uma mudança cada vez maior no consumidor de consumir de forma mais consciente e nos governos de promulgar políticas públicas para a preservação. Muitas pessoas têm dificuldade em se inserir nesse mercado, na economia sustentável, né, em modelos de negócios assim, por falta de conhecimento. E quais recursos a gente tem? Vocês têm um evento também, né? Temos, vou aproveitar, deixa para convidar o pessoal para participar. Nos dias 6 e 7 de julho, então amanhã e depois, o Conselho Regional de Economia de Goiás, juntamente com os conselhos do Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, a gente está desenvolvendo lá na Alego um evento sobre economia sustentável. E a gente pensou assim, em fazer um evento muito especial. Convidamos agentes do setor privado, das universidades, do governo, para juntos debatermos as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Se você quiser se inscrever, o evento é gratuito. A programação está fenomenal, é só acessar o site do Corecon Goiás. Tá certo. Ana, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás e seja bem-vinda sempre. Poxa, muito obrigada, é um prazer estar de volta. Até lá. Valeu, obrigado.